A Unipa tem como propósito trazer ensino, não para você discutir teologia, mas para o manejo correto da palavra, né, na sua vida prática, dentro do chamado que Deus tem para você. Eu quero desafiar você. A nossa aula, ela é 3 meses. Começando hoje, dia 24/2, ou 24/1. Ela vai até fevereiro, março, 24 de abril, quando será a entrega do seu certificado. Mas uma coisa eu quero trazer para você. Nesses 3 meses, você dedicando-se ao estudo, Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Deus vai fazer uma revolução na sua vida espiritual. Deus vai fazer uma revolução na sua vida intelectual. E Deus vai fazer uma revolução no seu chamado. Porque é para isso que eu desejo e isso que a Unipa deseja. Então, esse é o meu desafio. Primeira aula de hoje, o tema é estudos preliminares. Tá? A primeira aula de hoje é estudos preliminares para você poder entender o que você vai estudar. É impossível a existência de teologia sem a religião. Então, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre a religião. Bom, informação. A palavra religião, ela vem do latim, que significa ligar o homem a Deus. Religião provém do latim a palavra religare, ou seja, ligar o homem a Deus. Por isso é que todas as religiões, ela aparece fazendo o quê? Trazendo a proposta de você se conectar com Deus. A Umbanda, Quimbanda, Candomblé tem a mesma proposta. Através dos guias, dos orixás, dos deuses, ligar você ao Ser Supremo. O Espiritismo, também a mesma pegada. Através dos espíritos de luz, te levar ao espírito mais elevado, que é Jesus, né? O budismo, por exemplo, também é te ligar, através de Buda, a Deus. Então, assim, todas as religiões do mundo têm um propósito de ligar o homem a Deus. Então, por isso é que nós vamos, nesses estudos preliminares, você precisa entender, porque quando nós entrarmos nas matérias, nas aulas de teologia sistemática em si, né, você vai ficar mais situado. Por que não estamos falando disso? Né? É possível a existência da teologia sem a religião. Uma é consequência da outra. Não dá para nós estudarmos teologia sem falarmos de religião, e não dá para falar de religião sem falarmos de teologia. Por isso é importante ter uma ideia clara da religião. Por isso, vamos formar uma teologia saudável. Então, quando você entende a religião, você forma uma teologia saudável. Mesmo que você diga que não tem teologia, que não estudou teologia, mas quando você conversa sobre Deus, dentro da sua religião, você está fazendo teologia. Sem querer, quando vocês batem aqueles papos, né, aquelas perguntas que parece que, meu Deus do céu, de onde veio essa pergunta? Né? Anjos têm sexo? Né? Como é o anjo? Você está fazendo teologia dentro da sua religião, porque a sua religião, ela tem uma visão do que é um anjo. Ela tem uma visão de quem é Jesus. Ela tem uma visão do que é a Bíblia. Ela tem uma visão do que é a morte. Então, quando você conversa sobre esses assuntos, você está fazendo teologia. Então, definindo a religião é a vida do homem nas suas relações sobre-humanas, ou seja, a vida do ser humano em relação ao poder que o criou. Então, a religião, ela é a vida do homem relacionado com Deus que o criou. Isso é religião. Então, religião é a vida do homem nas suas relações entre ele e Deus
que o criou. Então, podemos dizer que religião é a vida em Deus. Vamos lá fazer aquele exercíciozinho, né? Diga comigo, religião é a vida em Deus. Porque conhecer, gente, a vida, pois conhecer e viver, a genuína expressão do termo é ter vida eterna. Então, quando você pratica a religião, você reconhece o termo ter vida eterna. Tá? O próprio Jesus disse, daqui a pouco tem algumas coisas que nós vamos citar, Jesus disse que a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo quem você enviou. Então, religião é vida em Deus. Religião é sempre a vida do homem como um ser dependente de um poder responsável para uma autoridade e adaptável a uma comunhão íntima com a realidade invisível. Então, a religião é a vida desse homem, né? Como depender de um poder superior e que ele aprende a ter uma comunhão com esse ser superior. Isso é religião. Religião é o homem depender de um ser superior e saber ter intimidade com esse ser superior. Então, o que podemos dizer aqui, que muitas pessoas, elas não praticam a religião. Elas são apenas religiosas. A religião não é um corpo de doutrinas, ou seja, ensinamentos. A religião não é uma carta de regras. A religião não é um ensinamento engessado. Não. Quando assim pensamos, confundimos a religião com a teologia. Aí é onde está. A religião é vida em Deus. A teologia é o ensino, ou seja, a doutrina. Religião vem antes da teologia. A religião, ela não é um corpo de doutrinas. Ah, mas aqui nós temos uma religião porque nós temos a Bíblia, diz isso não. Isso não é religião. A religião, ela é sua vida com Deus. Ela envolve todos os momentos. Toda a sua vida está envolvida e mergulhada na religião. Você não vem na igreja cultuar e dizer assim, já fiz a minha obrigação. Isso aí não é religião. Isso é religiosidade. Então, a sua religião, você está envolvido em tudo. É como o policial. O policial, ele não é policial apenas quando ele está fardado. Ele é policial 24 horas por dia. O médico, ele é médico 24 horas por dia. Quem não já assistiu aqueles filmes no avião, quando a pessoa começa a passar mal, a pessoa diz, tem algum médico aqui, né? Por quê? Ele é médico todo momento, ele é policial todo momento. Então, quem tem uma vida de religião, ele vive essa religião todo momento. Ele não é uma coisa nas reuniões e ele é outra coisa fora. Não, ele vive todo momento. Então, muitos confundem a religião com a teologia. A teologia é o ensino, é a doutrina, por consequência da religião. A teologia, ela é consequência da religião. Tá? A religião, como eu disse, ela vem antes da teologia. Exemplo, Abraão. Deus aparece para Abraão, Abraão era um idólatra. Abraão adorava aos ídolos da sua época, e ele começa a ter entendimento de Deus. A reflexão e a experiência de Abraão com seus bisavós levaram ele a entender que existia um ser supremo. Até o ponto de Deus aparecer para Abraão. Isso nós chamamos de revelação. Ele teve uma revelação do ser de Deus. Depois Abraão aprende a andar com Deus. Ele manda ele sair da sua parentela. Ele tem experiências de fé, quando sacrifica Isaac. Então ali, a religião já estava ali. A religião já surgiu com Abraão.
A religião surgiu com Abraão, com Isaac, com Jacó, a religião judaica. Depois Moisés vem e traz a lei. Moisés tira o povo do Egito e apresenta para ele o quê? A lei. Então a religião agora tinha uma teologia, porque a lei mostrava como o homem deveria se relacionar com Deus. A lei mostrava do que Deus se agradava. A lei mostrava, né, como você ter esse relacionamento com Ele, o que agradava e o que desagradava a Deus. Então isso era teologia. E você vai ver quando você lê as Escrituras, você vai ver Deus dizendo assim, ó, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Sentado, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Eu digo, os pais estavam fazendo o quê? Teologia. Os pais estavam fazendo teologia. Então, quando eles sentavam com a criança e ensinavam para a criança, olha, Abraão, Yahvé é o único Deus, não há outro além de Yahvé. Ele estava ensinando teologia, vocês entenderam? A religião ela veio antes da teologia. E a teologia ensina quem está na religião a se aprofundar em Deus. Tá bom? A religião é constituída na própria constituição do homem. Salmo 42, versículo 2. Salmo 42, 2. A religião, ela está no próprio homem. No Salmo 42, versículo 2, mostra a dependência do homem. Diz assim, ó: como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Olha que expressão teológica forte. Assim como a corça suspira pelos ribeiros de águas, assim a minha alma suspira por ti. A prova está em que o homem, vivendo nos lugares mais isolados possíveis do planeta, tem seu culto ou ideia sobre Deus, ou uma força maior. Então ele pode ter uma ideia sobre o Deus verdadeiro ou sobre uma força maior. O meu professor de teologia, agora eu estou relembrando, ele dizia assim que a degradação humana na religião do homem mostra o quanto ele se afastou de Deus. Por exemplo, os índios americanos, eles não viviam nus, eles tinham roupas. Agora, os índios da América, do Brasil do Sul, eles já viviam nus. Isso mostra a degradação e o afastamento desse Deus verdadeiro. Então, esses índios aqui, quando chega a falácia ou a mentira que disseram que o Brasil foi descoberto, o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma, o Brasil foi invadido, o Brasil foi, como se diz assim, invadido mesmo, né? Dizia que esse povo não tinha religião? Quem acha que os índios não tinham religião? Ou que eles tinham religião? Eles tinham religião. Né? Tupã era o Deus criador, né? Era uma força criadora. Então eles olhavam para o sol e via que aquele sol trazia vida. Então quando os colonizadores vieram para o Brasil, o que eles fizeram? Eles tiraram a religião que eles tinham e colocaram a nova religião, que foi o catolicismo. Então o que eu quero dizer para você é que não importa se você colocar duas crianças numa ilha que nunca teve contato, e você decidir que não vai falar de Deus para eles, da sua religião cristã, eles vão deduzir que existe uma força maior. Porque já está no homem. O homem já foi criado com isso. A alma, o espírito, suspira por algo maior. O vazio que há dentro dos seres humanos é porque eles foram criados na medida de encaixar esse Deus poderoso.
A Bíblia diz que Deus, o céu dos céus, não podem conter Deus. Mas Deus, ele se vira para nós e diz assim, não, eu vou habitar neles. Eu vou estar neles. É por isso que as pessoas, elas procuram preencher esse vazio com bebida, com drogas, com dinheiro, com o sexo, com a fama, com a religião. Um dia ele é budista, outro dia ele é islâmico, outro dia é shintoísta, outro dia é macumbeiro, outro dia é católico, outro dia é crente, porque está procurando preencher esse vazio. Então a religião, ela não é porque alguém chegou para nós e apresentou Jesus. Não. Se nós não tivéssemos o cristianismo aqui, nós talvez estivéssemos discutindo aqui sobre como Tupã criou o mundo. Como Iara cuida das matas, cuida das águas, como Curupira protege as matas. Então hoje virou folclore isso. Mas não, isso não era folclore, isso era religião. Religião dos índios. Depois veio a religião dos portugueses. Depois veio a religião dos africanos. Então o Brasil ele tem essa base. É por isso que essa base ela se mistura tanto que hoje nós temos um sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é a junção de várias religiões, de vários cultos. Sincretismo. Então, nós temos hoje pastor, mas dentro da igreja evangélica nós não temos nada de raiz africana. Ah, é? Fica rodopiando. Amados, quem foi de cultos afros, quando vê aquele movimento, já sabe que aquilo ali não é o Espírito Santo, que ali é demônio. Irmão, tem um vídeo comparando quando a entidade baixa no terreiro e quando a pessoa diz que está com o Espírito Santo, é igual. Igual, o movimento, as mãos, tudo é igual. Então, a religião é inerente ao homem. Os mais atrasados e ignorantes são os mais religiosos. Os mais atrasados, lá do meio da mata. E os ignorantes que eu estou falando aqui, é de conhecimento, tá, gente? A pessoa ela pode ter conhecimento nenhum de engenharia, de coração, de medicina, dos átomos, mas ela é um religioso. Vocês estão entendendo até aqui? Quando o indivíduo sonda o seu interior, sempre vai encontrar a necessidade de religião, de uma relação com o ser supremo, ou seja, Deus. Se ele sonda a alma dele, ele vai sentir que ele precisa de algo superior. Até os atoas, tá? Porque não existe ateu, gente, existe à toa, tá? Tem muito, tem ateu no Brasil, não, aumentou os ateus, não, aumentou os atoas. Aumentou os decepcionados com a religião. Aumentou os decepcionados com as instituições religiosas. Mas não ateu, porque ele crê em alguma coisa. Ah, não, ele não crê em Deus. Ele crê na força dele. Ele crê que se ele tiver pensamento positivo... Não, ateu não crê em nada disso. Ateu não crê em pensamento positivo. Ateu não crê numa força que o impulsiona. Não, ele vai vivendo a vida dele. Então existe muita à toa. Então com isso, nós vemos que a religião ela é universal. Por isso hoje muitos estão famintos e sedentos da verdade, pois uma relação íntima com Deus verdadeiro é tão crucial ao bem-estar do homem como a água o é aos peixes e a luz aos olhos. É por isso que as pessoas estão famintas de Deus. As pessoas têm sede de Deus. João capítulo 6, versículo 35, João 6, 35 diz: Eu sou o pão
da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É por isso que você, que já encontrou o pão da vida e já encontrou a fonte que vai saciar, que saciou sua sede, você precisa anunciar este Deus, esse Jesus para as pessoas, porque as pessoas estão famintas. Ah, meu Deus do céu, vim fazer o curso de teologia com o pastor Seba, ele já está falando de evangelismo, mas essa é a realidade. Por que as pessoas estão procurando religiões por aí? Porque ela tem essa fome, ela tem essa sede, que nada vai substituir, que nada vai saciar. Eu só encontrei paz quando eu encontrei Jesus. Você também só encontrou paz quando você encontrou Jesus. A religião tem sua origem e funcionamento no coração do homem. Onde a religião tem origem? No coração. Aonde ela funciona? No coração. Olha o que Jesus diz em João 4:24. Olha o que ele diz em João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou como diz em outra tradução, com o Espírito e em verdade. Se você notar o que ela está conversando com a mulher samaritana, a preocupação dela era uma preocupação teológica. Ela fez uma pergunta teológica. Aonde devemos adorar? Um diz que é aqui em Samaria. Outros diz que é em Jerusalém. Jesus olha para a mulher e diz: ó mulher, nós, judeus, olha a frase de Jesus, se você não prestou atenção. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Vocês adoram o que não conhecem. Mas virá dia que nem em Jerusalém e nem em Samaria Deus vai ser adorado, porque Ele é Espírito. Então é importante que o adore com o Espírito. A nossa adoração, ela tem que ser dada com o Espírito. É no seu espírito que acontece a sua adoração. Não é quando você sai de casa. Não é quando você se reúne. Não, a sua adoração começa dentro de você. Porque você é um ser religioso. Você clama por uma religião. Amém? Vocês me entenderam essa parte? E ele ainda diz, e em verdade. Lembra que ele diz, nós adoramos o que conhecemos. Agora, por que eles conheciam Deus? Por causa da teologia que eles tinham das Escrituras. O templo de Samaria foi construído por causa de uma dissidência, ou seja, uma rebelião. As 12 tribos se separaram, 10 foram para o sul, 2 para o norte, salvo engano. Então, Judá ficou com Jerusalém e Samaria ficou com outra. Então, para o rei, com medo de perder os súditos, né, e irem para Jerusalém, porque lá estava o templo, o que ele fez? Ele mandou construir um templo, ele trouxe levitas e sacerdotes, e ali começaram a cultuar. Mas quer dizer que era verdade o que eles estavam cultuando? Eles estavam cultuando quem? Deus. Isso eles estavam cultuando, era Deus que eles estavam cultuando. Mas de forma certa ou de forma errada? Errado. Agora, por quê? Deus, quando chamou Abraão, disse aonde deveria construir o templo. Na teologia, na lei, está escrito, o templo tem que ser construído aqui. Só aqui eu vou receber adoração. Só aqui em Jerusalém eu vou receber adoração. Então ali a forma estava errada. Por isso Jesus, nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, a nossa teologia está de acordo com a nossa religião. Resumindo, o fundamento da religião
é a de uma vida em Deus. O fundamento da religião é de uma vida em Deus, de uma vida em comunhão íntima e contínua com o Criador. Uma vida sob a direção e o domínio do Espírito Santo. Vou repetir. O fundamento da religião é a de uma vida em Deus, de uma vida em comunhão íntima e contínua com o Criador, debaixo da direção e do domínio do Espírito Santo. Isso é religião. Agora eu pergunto, você está vivendo isso? Você pode dizer que você está vivendo a verdadeira religião? Tem uma vida em Deus? Você tem uma comunhão íntima com Ele? Você está debaixo da direção e do domínio do Espírito Santo? O essencial na religião é o estado da alma ou o do coração, e todas as nossas ações são os meios pelos quais se revelam as condições do que você é por dentro, ou seja, do homem interior. Então a sua condição, o essencial da religião, a essência da religião, é o que se manifesta e sai do seu coração. Lembra que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então a essência disso é você, é o homem interior, não é o exterior. Não é porque eu tenho uma imagem e me dobro diante dela. Não é porque eu venho cultuar no domingo. Não é porque eu pertenço à instituição X, à instituição Y. Não, é o que está dentro de mim. É aquilo que eu falei. Volto a repetir, vou repetir várias vezes nesse estudo. É o entendimento desse Criador, o meu relacionamento com Ele e andar debaixo da direção do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Ou seja, eu sei a quem estou adorando. Eu sei como adoro. E eu sei como viver essa adoração. O próprio Jesus diz que quem quer recebê-lo precisa primeiro examinar e depois aceitar. Porque aceitando, não tem como voltar atrás. E Paulo continua, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então ele diz assim, olha, vocês têm que ser transformados de acordo com o que vocês adoram. Por que quem adora imagem é tão duro? Porque a imagem não tem vida. A imagem não tem coração. Agora, quem adora Deus de verdade e tem uma intimidade com Deus, ele tem um coração bom. Ele é bondoso. Não quer dizer que ele não se ira. Ele se ira, mas ele é perdoador. Ele tem um temor santo. Ele tem reverência. Ele se compadece. Porque ele adora alguém vivo. Alguém que tem todos esses sentimentos. Aí por isso que Paulo diz, não se conforme com este mundo. Querido, o maior problema, por que as pessoas continuam, vêm e não está evolução nela? Por causa disso. Ela vem e continua pensando como o mundo, agindo como o mundo. Então ela não está debaixo da direção do Espírito Santo, ela não está de acordo com o Espírito Santo. Amém? Então, a glória da religião não está no que podemos fazer e fazemos, mas na realidade de um Deus bondoso
misericordioso e na comunhão íntima entre o homem e Deus. Ou seja, não está nas obras que você quer fazer ou você está fazendo, mas está como você demonstra esse Deus. E eu quero reafirmar, a religião é a vida em Deus, que se manifesta em várias obras. Olha aí, ó. A religião é a vida em Deus, que se manifesta em várias obras, para benefício da humanidade, oh aleluia, e para a honra e glória do Criador. A religião é a vida em Deus, que se manifesta em várias obras, para benefício da humanidade e para honrar e glorificar o nosso Deus. Eu tenho que me controlar aqui, professor Penteca. Um pouco ele está dando glória, aleluia. Vocês entenderam essa parte, reafirmando o que é religião? Em benefício da humanidade e para a honra e para a glória de Deus. Isso é religião, gente. Religião não é os seus dogmas. Religião não é as suas doutrinas. A religião é o seu modo de vida. Quando a religião é verdadeira? Quando ela realiza a ideia de personalidade de Deus e das suas relações com o homem. A religião é verdadeira quando ela realiza a ideia da pessoa de Deus, as suas relações com o homem. Então, quando é que uma religião é verdadeira? Quando o que nós pensamos sobre Deus, nós colocamos em prática em nosso viver diário com as pessoas. Essa é a religião verdadeira. Se as pessoas pregam um Deus vingativo, é a ideia que ela tem na sua mente de que esse Deus é vingativo. Irmãos, eu nunca tive problema com Deus, como eles dizem aí, né? O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Não, é que hoje nós vivemos na graça. A antiga aliança também era graça. Quando você examina a Bíblia de Gênesis a Malaquias, você vai ver a graça de Deus ali. Você vai ver o amor de Deus. Não é dois deuses diferentes, é o mesmo Deus. Só que as pessoas estão personificando ideias pré-concebidas sobre Deus e estão colocando em prática essas ideias. Vocês entenderam? Vamos lá. Vamos ver Atos, capítulo 11, versículo 26. E tendo-o encontrado, levou a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e ensinaram a grande multidão. Presta atenção nessa parte última do versículo. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Eita! Agora eu pergunto, por que eles foram chamados cristãos se essas pessoas nunca tinham visto a Cristo? Eles nunca tinham visto Jesus. Eles não sabiam que Jesus tinha cabelo, se Jesus era careca, se Jesus era baixinho, se Jesus era gordo. Mas quando eles viram aqueles discípulos, eles disseram, são pequenos cristos. Por quê, queridos? Porque a ideia que eles tinham de Deus personificado, eles colocavam isso nas relações que ele tinha com os homens. Mas ainda, Mateus 5,16. Olha o que Jesus diz. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então a religião, ela não é porque eu tenho uma roupa específica, ou eu tenho um modo de cantar, um modo de orar específico. Não, a religião é manifestada naquilo que eu falo, é a realidade, é a personificação dos meus pensamentos. Tá? Efésios capítulo 2, 10. Essa aqui nós já lemos essa semana.
somos criação sua, feitos em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Tá? Aí você pode também anotar Tito 2,7, que também fala sobre boas obras, sobre a manifestação de Deus através de nós. Então, quando a religião é verdadeira? Quando nós personificamos a ideia que temos de Deus nas nossas relações com o homem. Todas as grandes religiões do mundo, da antiguidade como as atuais, não são invenções humanas, mas o esforço do homem para conhecer a verdade. Então não foi o homem, a pessoa diz, religião é o homem que inventou. Não. Isso já está no coração dele, ele só colocou para fora. Não há nenhuma religião de um povo fundada apenas no engano, centralizada em um impostor. Então, não existe uma religião de um povo que seja tudo engano, ou que algum impostor se aproveitou para fazer uma religião e se aproveitar daquele povo. Não, porque isso já estava no coração da pessoa. Querer adorar a Deus, querer servir a Deus. Né? Abraham Lincoln disse assim, essa frase é muito importante, ele disse assim, abre aspas, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Repetindo, abre aspas, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar a todas as pessoas o tempo todo. Por isso que, mesmo tendo muitas religiões, ela não está, vamos dizer assim, ela não tem só mentira, ela tem verdades ali. Aquela pessoa que quis fundar aquela religião, ele não queria, no princípio, enganar as pessoas. Ele queria levar aquelas pessoas a conhecer o Deus verdadeiro. Mas, no decorrer do caminho, ele possa ter se perdido. Possa ter se confundido. Mas vai chegar um tempo que as pessoas vão descobrir que elas estão sendo enganadas. Bom, para nós fecharmos esse pensamento e darmos um intervalo, há sempre algo de verdade em todas as religiões. Agora eu escandalizei vocês, né? Há sempre algo de verdade em todas as religiões. Todas elas têm algo, ou seja, noção a respeito de Deus e das suas relações com o mundo. Porém, eles não alcançaram a verdadeira ideia da personalidade de Deus e de como ele se relaciona com a criação. Então não podemos, quando eu escrever isso aqui, você chegar, mas aquela religião é falsa, aquela religião é mentirosa. Sim, pode até ser, porque ela não coaduna com a teologia da Bíblia que nós seguimos. Mas não quer dizer que ela tem só mentira. Ela tem fundo de verdade. Ela tem alguma verdade ali, né? Só que as ideias que eles têm são ideias distorcidas de Deus. Aquela religião não vai levar as pessoas a um relacionamento com o Criador, um relacionamento íntimo com esse Criador. Eles vão te mandar, eles vão te dizer que você tem que ter um relacionamento com Deus através de imagens, através de sacrifícios, através de penitência, através de santos, mas não deixa de ter verdades ali. Vocês me entenderam? Olha o que Jesus disse. Nesse sentido, nós nos baseamos em Jesus, porque Jesus disse assim, abre aspas, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviastes. João 17:3. Então, respondendo, qual é a religião verdadeira? É aquela que nos leva a conhecer a Deus, ter intimidade com Ele e a conhecer Jesus Cristo e a obra que Ele fez. Por quê? Porque nós estamos partindo do fundamento que Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e o próprio Jesus a quem Ele enviou. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora nós vamos para um intervalo